Você sabe qual a diferença entre uma crise de síndrome do pânico e uma crise de ansiedade? Eu também não sabia. Por muito tempo, eu me confundia entre as duas coisas. E hoje eu vim aqui te explicar. Eu sou a Glaucia Stein. Um dia eu já tive síndrome do pânico. Todo o relato que eu fizer aqui é baseado na minha própria experiência. Esse desenho aqui eu fiz para que ficasse fácil, para que eu conseguisse me expressar. Então isso aqui é uma situação de síndrome do pânico. Começa numa crise, não vou dizer crise, começa numa situação de ansiedade. E de repente há uma explosão de sentimento, do qual a gente tem a sensação muito ruim, sensação de terror, de pavor. Depois de um período, ela diminui e a gente fica numa situação de ansiedade novamente. Vocês percebem a diferença dessa situação de ansiedade para essa? Eu chamo de ressaca, porque é assim que eu me sinto. Eu me sinto como se eu estivesse numa ressaca. Eu sinto mal-estar, eu fico ainda com o corpo pesado, cansado, a minha mente fica vaga. Então é por isso que eu digo que eu estou numa situação de ressaca. Em mim, esse pico aqui, ó, ele dura de 3 a 5 minutos. Eu já cheguei a ficar num pico assim 15 minutos, porque eu tive um gatilho familiar, que pra mim foi um terror, e aí acontece essa situação. Normalmente, essa parte aqui, ó, ela dura em média 30 minutos. Então vamos lá. Começamos com uma situação, com uma sensação de ansiedade, tem uma explosão de sentimento e de repente dá uma baixadinha e a gente fica numa crise de ansiedade ainda. Já a crise de ansiedade é diferente. Você vem num quadro de ansiedade, aí de repente dá uma subida, depois dá uma baixada. Ele fica fazendo esses altos e baixos e ela é constante, mas ela é progressiva, tá? Ela vai continuar aumentando. Essa sensação aqui, ela pode acontecer minutos, horas, dias, semanas, meses. Você fica neste quadro aqui, em altos e baixos. E você não sai dessa situação, dessa cena aqui, ó. Inverso dessa. Começa numa ansiedade, de repente explode, depois vem aquela crise de ansiedade. Isso aqui aí acontece num quadro aí de uma meia hora. Esse daqui pode durar meses. São situações completamente diferentes. Ambas têm a ansiedade como característica. Ambas, a gente sente o coração disparar, dá uma taquicardia. A diferença da ansiedade para a síndrome do pânico é que a gente sente a síndrome do pânico dá uma dor no peito, uma sensação de morte, uma sensação muito ruim de terror e de pavor, porque você tá lá num estado normal e de repente acontece a explosão. Eu gosto muito de fazer exemplo, acho que fica mais fácil para compreender. Então é como se eu fosse num cinema. Então eu resolvi ir assistir um filme de terror e eu já tô lá na portaria do cinema, eu já tô começando, ó, tá dando, aqui tá acelerado. Então eu já entro naquela sala que já tá escura, que tá todo mundo falando do filme, quem assistiu falou que ele assusta. Então eu já entro naquela situação de ansiedade, eu já instalo esse quadro antes de ir pro cinema, o tempo todo que eu fico ali, quando eu tô lá dentro, e de repente tem uma cena que a pessoa dá um grito, por exemplo, e aí a ansiedade faz assim, ó, e daí a pouco abaixa de novo. É aquele filme muito legal e você lá prestando atenção, todo mundo gritando. Então a ansiedade, ela vai fazendo assim, ó. Ela vai fazendo esse pico durante todo aquele filme de terror.
Já a síndrome do pânico, não. É como se eu tivesse sentada no banco do jardim, tomando um sorvete. Alguém chega nas minhas costas e faz assim, ó, bum, me dá um susto. De repente, dá aquela puta descarga de adrenalina. E aí vem aquele sentimento do nada, aquela explosão de sentimento. Você tava ali distraído e de repente toma um susto. E é tão de repente que você se assusta mesmo, você acha que você vai morrer. É essa sensação de terror, de pavor, de como se você tivesse perdido o controle da situação. É uma descarga de tudo. É como se você tá do 0, você vai pro 100 em segundos. Como se eu tivesse num carro importado que corresse muito. Eu tô lá, coloco do 0 e saio a 200 por hora. Quando o carro é bom, ele faz isso, né? Mas eu tenho um carro mais popular, mais difícil, ele vai andando naquela velocidade, assim, eu dou uma acelerada, ele dá uma baixadinha. Na subida o motor não vai muito, ele dá uma baixadinha. Esta é a diferença entre uma coisa e a outra. Ambas têm ataque cardíaco, ambas têm a falta de ar, porque o pulmão e o coração eles estão juntos, então acontece mesmo essa alteração nos dois. A diferença é que na síndrome do pânico dói o peito, é como se ele tivesse apertado, como se tivesse acontecido, como se a pessoa estivesse infartando mesmo, ou tivesse alguma coisa no peito machucando. Por isso que as pessoas acreditam que elas estão morrendo nesse momento. E aí começam então as idas até o médico para que tire essa sensação. E aí, se a gente for falar de medicações para síndrome do pânico e ansiedade, tem uma lista de medicações, depende do grau em que você se encontra, depende do tempo da sua crise, depende do seu histórico familiar. Eu não estou aqui para questionar a conduta médica, eu até acho importante o uso da medicação. Ele realmente estabiliza a gente, ele tira a gente daquela situação, é necessário, porque depende do grau que você tá, sozinha é difícil sair desse quadro, então a medicação ela é bem-vinda, precisa aceitar o uso da medicação, precisa aceitar a condição que você está, porque tem a dificuldade da aceitação, então quando a gente passa a entender que está acontecendo uma coisa de errado e passa a aceitar, começa então o tratamento, começa uma visão para que algo vai dar certo no final. Eu não vou questionar o uso de medicação, eu não sou médica, eu sou enfermeira e eu tô aqui falando de um relato meu. Então eu não vou questionar a conduta médica e o uso de medicação. O que eu venho colocar aqui como forma de pensamento para que vocês reflitam sobre o uso disso é a dependência psicológica com relação a essas medicações. A minha tia, ela dizia o seguinte para mim: eu fico feliz quando eu vejo a caixinha do remédio. Porque ela entrava na crise de ansiedade se ela soubesse que tinha acabado. Então ela estava segura, protegida com uma caixa a mais. A que ela estava usando é a próxima caixa. E se ela soubesse que a próxima caixa não estava lá, já tinha o desespero, o pavor. Porque se me der, o que é que eu vou fazer? Como eu vou controlar isso? Então aqui nesse caso que eu estou contando, está muito explícito a dependência psicológica daquela determinada medicação. A gente sabe dos efeitos colaterais que isso causa ao longo do tempo. A gente sabe das pessoas que tomam essas medicações erradas, que se automedicam, que aumentam as doses por si só, e aí vai causando mais dependência. Então eu faço uma reflexão, eu levanto um questionamento aqui sobre o uso disso, sobre o uso prolongado. É muito importante que todo o tratamento ele seja feito para que esse desmame medicamentoso ele aconteça, porque nós precisamos voltar para um estado natural do ser. Nós não nascemos assim, nós estamos assim, é diferente.
Então eu preciso voltar nesse estado natural do ser. E para isso, eu preciso me livrar das medicações. Existem inúmeras formas de fazer isso. Eu também quero deixar bem claro que é muito importante você fazer uma reflexão de quem é você. Em que momento que começa isso? Qual a idade que você tinha? Quais eram as pessoas que estavam naquele momento? Caso você não se lembre, não se recorde, comece a analisar todas as vezes em que você entra nesse quadro. O que aconteceu nesse dia? Essa sensação ela acontece de manhã? É na hora do almoço? É à tarde? É à noite? É quando chega um familiar? É na hora do serviço? Ou é quando você sai de final de semana, você sai da sua casa? É quando você sai na estrada com o carro? Faça uma reflexão de quando isso está começando. Comece a fazer comparações para você começar a perceber aonde está o gatilho. Comece a perceber quais são os seus sentimentos naquele momento da crise. Feche os olhos, sinta, entenda o que está acontecendo com você. Traga esse sentimento sem medo, porque a gente precisa entender o nosso corpo, entender o que está acontecendo para que eu consiga trazer a lucidez, para que eu consiga trazer esse equilíbrio mental, para que eu consiga me centralizar, para agora sim eu respirar e compreender de que eu não vou morrer, de que eu estou sob o meu controle, de que é possível eu me autocurar, eu me autocontrolar, porque aí sim começa um caminho diferente, começa um caminho de vitória. É importante também você ficar momentos em silêncio, porque a pessoa que tem ansiedade, ela tá no futuro, ela não tá no agora, ela fica pensando em tudo que vai acontecer lá na frente e pensa de forma negativa. A ansiedade, ela vem por causa do medo. Isso é algo muito importante para vocês saberem. Ela está linkada, unida com o medo. Medo do meu filho morrer, medo de dirigir, medo de não ter dinheiro para pagar o boleto, medo de sair na rua. Ela vem com o medo, a ansiedade, mas essa potencialização lá no futuro. Então é importante estar em silêncio. Muitas pessoas trabalham em lugares barulhentos, com muitas pessoas ao redor. Quando a gente chega na nossa casa, a gente não consegue manter o silêncio. É a TV que tá ligada, é o celular, as mensagens que estão ali que a gente quer ver, porque não teve tempo no dia, é o filho falando, as crianças correndo, tá tocando música. Mas você precisa, dentro da sua casa, encontrar um momento, um local para você ficar em silêncio. Porque a reflexão e o silêncio, eles caminham lado a lado. Eu preciso, no silêncio, refletir para saber aonde eu estou, fazer uma análise do meu dia, fazer uma análise de como eu estou agora, quais são as minhas atividades na minha casa agora, me reconhecer, me conhecer, porque tem gente que não se conhece e tem gente que esqueceu, ela precisa se reconhecer. Mas o silêncio e a reflexão, elas são irmãs, é igual Romeu e Julieta. A gente precisa desse tempo pra gente. É importante também, além disso, ter contato com a natureza. A natureza, ela traz essa sensação de paz, essa sensação de respirar o ar, de estar em liberdade. Se você puder caminhar num lugar onde tem verde, ele te conecta com essa simplicidade, com essa leveza. Para mim, eu acho que a palavra correta é leveza. E aí sim, é um momento de reflexão, de silêncio,
Porque a síndrome do pânico e a crise de ansiedade nada mais são do que a gente está acelerado. E não é estar acelerado, é como se fôssemos um caminhão na descida sem freio. Calma, a gente pode descer, mas com freio. Só que para isso eu preciso deste tempo. Eu preciso fazer análise do meu verdadeiro eu, do meu valor, da minha dignidade, da minha história de vida, da minha história familiar. Preciso parar de acreditar no que as pessoas falam a meu respeito, do que as pessoas falam sobre a minha conduta. Você precisa trazer para você o seu alto valor, o seu alto respeito, para que você consiga então agora trazer essa essência divina que você é, sem essa distorção da imagem. Porque a gente começa a esquecer quem somos, devido às atividades diárias, devido às pessoas que estão ao nosso redor, e passamos agora a viver no futuro, querendo controlar tudo, querendo cuidar de tudo, e a gente está anulado, a gente se autoanula em função à família, em função ao vizinho, em função ao patrão, em função aos amigos de trabalho. Quando você vê, você tá anulada. Você se desvalorizou. Você deixou de se ver. Deixou de passar um batom, uma maquiagem, de se arrumar. Quando você vê, você já tá no fundo do poço. Porque você esqueceu de você. Conforme eu comentei, nós não nascemos assim. Estar assim é diferente de nascer. E é possível. É possível, eu sou prova viva. Eu sou prova viva. Eu não estou dizendo que é outra pessoa, não. Eu estou dizendo que eu sou prova viva. De que a autocura é possível. Mas para isso você precisa se conhecer. Você precisa fazer práticas de saúde, práticas de um bem maior. E aí sim, neste momento, é possível deixar os vícios da medicação, deixar os vícios do controle. Porque a gente começa a depender. Você fica dependente do médico, da medicação, do posto de saúde, dependente da família, dependente do marido, dependente do filho. Porque você cria uma dependência tão grande, psicológica, de que você não é capaz de tomar banho sozinho. Você precisa de um familiar dentro do banheiro, com a porta aberta, para tomar um simples banho. Então essa dependência psicológica das pessoas em volta, né, da medicação, isso não é saudável. Não é assim que a gente foi feito e nem deveria ser assim. Então, existem alternativas de estratégias para que a gente consiga se autocurar. E aqui eu acabei comentando algumas. Refletir, ficar no silêncio, ter contato com a natureza, já são caminhos para uma conquista de uma vitória, conquista dessa liberdade, dessa nova autonomia. Porque essas pessoas que têm essas crises de ansiedade generalizada, elas não têm mais autonomia, não têm mais vida. É dependente de tudo. E é como se fôssemos prisioneiros de nós mesmos, né? Como se nós não conseguíssemos mais gerir, fazer uma gestão das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Mas para eu conseguir fazer isso, eu preciso da reflexão, eu preciso estar sozinha, eu preciso caminhar, eu preciso me conectar com a natureza, com o planeta. Eu preciso trazer para mim essa sensação do agora, estar agora, saber quem eu sou, qual o meu sentimento agora, para que eu deixe essa vida de sofrimento de lado.
para que eu deixe essa história enterrada. Eu e tantas outras pessoas, nós somos testemunhas de que é possível, de que é fácil, mas precisa que a autonomia, a decisão é minha. Eu sempre falei, sempre disse essa frase: a cura não é coletiva. Muitas pessoas vão na igreja procurar a cura. Muitos vão na porta do posto de saúde procurar a cura. Ela não é coletiva. Esses 2 lugares que eu citei, eles realmente ajudam muito. É um dos lugares em que devemos sim procurar a cura. Mas ela só vai funcionar nesses lugares que eu citei se eu quiser, se eu estiver disposta a me mudar, se eu estiver disposta a ter disciplina, se eu estiver disposta a praticar algumas terapias, fazer alguns exercícios, mudar minha alimentação, mudar as pessoas ao meu redor e começar agora com clareza, viver o agora, entender isso. Aí sim, você começa a sair do lugar que você está. É possível? Claro que é. Sem sombra de dúvida. Eu jamais estaria aqui falando meu nome, falando da minha história, se eu não tivesse certeza absoluta que é possível se autocurar. Você tem um poder imensurável, muito maior do que você imagina. Ele está na sua mão, mas você precisa saber usá-lo, precisa saber fazer bom uso, precisa saber ter bom senso. E aí sim, com certeza, afirmo quantas vezes for necessário, é possível encontrar a solução do problema. É possível se autocurar. É só praticar, é só mudar o hábito, é só mudar o jeito de agir e de pensar, que com certeza você vai ter uma outra história para contar. Eu também percebi no decorrer da pandemia. Na pandemia, eu trabalhei na linha de frente, como muitos enfermeiros. E logo quando a doença chegou no Brasil, começou-se então todo aquele alvoroço, ninguém sabia o que era, o que tomava, o que fazia. E eu lembro então que eu fui trabalhar e falei, meu Deus, e agora? E eu tava lá exposta. E aí tinha vários comentários, e que isso é muito importante, saber discernir comentários, tá? Diferenciar uma coisa da outra, mas começou os comentários de que os enfermeiros iam ser alocados, que não tinha cidade para ir, que estava em estado de guerra. Então, se eu precisasse ir lá para o sul, eu teria que ir. Se eu tivesse que ir lá para o norte, eu teria que ir. Enfim, e assim a gente foi criando um terror e um pavor nos funcionários. Todo mundo começou a ficar em casa e nós tivemos que ficar na rua. E eu me lembro que a gente reunia os funcionários no posto de saúde de manhã e a gente rezava o Pai Nosso para poder começar o dia, porque a gente não sabia nem que dia que era aquele. Então a gente colocou uma mesa na porta assim do posto e começamos agora a atender as pessoas que precisavam de urgência. Porque naquele momento nem os médicos estavam querendo atender. Tava todo mundo com medo, ninguém sabia. E aí acontece a primeira suspeita de Covid. E eu venho para minha casa, falei, nossa, passou perto de mim essa, né? Tudo bem. 2, 3 dias depois, segundo caso suspeito de Covid. E essa pessoa tinha tido contato comigo. Conversei com o médico na ocasião, conversei com o paciente na ocasião. Eu vim para minha casa, eu chorei aquele dia, de medo. Medo. Lembra? A ansiedade, ela caminha do lado do medo.
Medo da morte, medo do Covid, medo do desconhecido, medo de não ter cuidado, medo de deixar minha família, medo da minha família pegar a Covid. E aí, eu estava com um problema na minha casa, meu pai acamado, com algumas patologias, minha mãe, minha filha, um neto pequenininho, marido. E agora eu passo então a deixar minha roupa no quintal, tomar banho no banheiro que tem no fundo, e eu então passo a ficar na janela da minha casa, no quintal. Às vezes eu queria comer com a minha família, eu comia assim, na janela, conversando com a minha família. Eu passava sábado e domingo dentro de um quarto, minha mãe colocava comida dentro e aí eu me alimentava. Eu fiquei esses 2 meses nessa condição, afastado dessas pessoas. E o medo que eu sentia, na verdade, maior de tudo isso, era meu pai. Porque meu pai era acamado, era eu que cuidava dele e eu tinha esse receio muito grande. E assim eu vivi 1 ano. No ano seguinte, quando as coisas explodiram, pioraram, eu vou trabalhar na vigilância sanitária. E aí eu passo a fiscalizar, porque na minha cidade a vigilância sanitária fez alguns serviços e um deles era ir até a residência das pessoas que estavam positivas e conferir, ter a certeza de que elas estavam dentro da casa, para que não houvesse a transmissão da doença. E nós tínhamos um checklist para seguir, para saber se a pessoa estava melhor que ontem, como estavam os sintomas, né? E a gente então ia, nesse caráter de olhar o outro, a gente ia percebendo também a piora e a melhora, além do isolamento social. E eu afirmo, na minha experiência, na rua, na porta das pessoas, eu consigo afirmar que o medo foi o causador, talvez de 90%. As pessoas ela estava na residência com gripe, chegava o diagnóstico de Covid, era da casa para o hospital. As que já estavam internadas, elas tinham o diagnóstico de Covid no hospital, era do quarto para UTI. Medo. O medo anda ao lado da ansiedade. Quando eu sinto ansiedade, eu tenho uma alteração hormonal. Eu tenho um aumento de hormônio e abaixa a minha imunidade. O medo faz abaixar a imunidade. Essas pessoas ficaram vulneráveis, com a imunidade baixa. Porque essa parte da frente aqui da minha cabeça, o meu córtex pré-frontal não funcionou. No centro da minha cabeça tem o sistema límbico. É ele que fala, que me dá todos esses sentimentos de sobrevivência, de comer, de correr. Ele funcionava. A pessoa não conseguia conscientemente compreender que ela estava segura, que tinha remédio, que tinha tratamento. Porque já tinha passado um tempo da pandemia, já era de conhecimento da população e dos médicos o que estava acontecendo. Não era mais do jeito que a televisão pregou. Só que essas pessoas não conseguiam racionalizar. Elas não conseguiam compreender aonde elas estavam, o que estava acontecendo. O medo fazia um aumento de vários hormônios no corpo. O rim, no rim existe uma glândula chamada suprarrenal. Essa glândula funcionava 1 milhão por hora. E a imunidade abaixava. E essas pessoas foram morrendo por medo. Porque tudo vai se misturando, tudo vai se misturando. O desespero foi tomando conta destas pessoas. O desespero foi tomando conta das famílias, das pessoas que estavam em casa.
foi virando uma situação de ansiedade generalizada. Viramos uma sociedade ansiosa, uns menos e alguns muito mais do que vocês possam imaginar. Quando eu tive diagnóstico de Covid, cheguei na minha casa, falei, ok, estou com Covid, e agora? E de novo, pensando na minha família, com medo da minha família pegar. Nessas alturas eu já tinha feito os cuidados com meu pai, então eu estava consciente de que meu pai poderia estar doente. E eu estava um dia tomando banho, meu marido fala assim pra mim, você tá com essa cara por quê? Eu pensei sozinha, não falei nada, porque sou eu que tô aqui nessa situação, né? Ou seja, eu vou morrer. E aí eu fui tomar banho, e eu lá tomando banho, eu comecei a usar o meu córtex pré-frontal. É ele que me faz ter a consciência, é ele que me traz a realidade de onde eu estava. Neste momento, eu começo a fazer uma análise da minha situação. Comecei a focar no agora. E parei de pensar de que eu ia morrer, do que ia acontecer, as pessoas estavam ao meu redor. Nós pegamos Covid em 3 funcionárias. 2 foram para UTI e eu fui para casa. E eu vou lá no banheiro. Comecei a pensar. Falei, bom, tô na minha casa, tô medicada, estou alimentada, porque minha família tinha uma pessoa fazendo comida só para mim. Eu pensava que eu tenho carro, eu tenho convênio médico, o hospital da minha casa tem vaga, tá? Tem suporte para transferir. E aí meu convênio médico me transfere para determinada cidade, que lá a saúde é boa. Eu tenho carro para fazer tudo isso, eu tenho a minha família junto. E eu trouxe uma coisa talvez a mais importante de todas. Eu compreendi que se eu tenho um dia aqui na Terra, do qual eu cheguei, e eu tenho a data e a hora da minha partida, da minha saída do planeta, por que eu estava com medo? Não estava nas minhas mãos. Nunca esteve nas minhas mãos a chegada aqui e não está nas minhas mãos a saída daqui. Se existe uma força maior que tudo isso, que rege tudo isso, quem era eu naquele momento para achar alguma coisa? Eu tinha que trazer para mim a realidade, o quadro em que eu me encontrava, o que estava acontecendo comigo de fato, quantos por cento eu tinha do pulmão comprometido, porque eu tive o pulmão comprometido, quantos dias de doença eu já estava, porque eu já sabia que dentro de poucos dias o vírus ia morrer. Quando eu trago essa realidade nua e crua do agora eu estou assim e trago essa consciência do quadro ao meu redor, ali eu me curei. Ali eu fiquei curada. Acabou o meu medo do Covid. Acabou meu medo de morrer. Ali eu saí da estatística. Ali eu determinei que eu jamais seria um número na estatística do Covid. Porque eu consegui orientar minha cabeça, deixei o medo de lado, trouxe para mim a consciência de estar segura entre família, estar em companhia da minha família na minha residência, trouxe a consciência da medicação, da alimentação, e ali eu afirmo que eu me curo do Covid ali, porque minha cabeça, a minha mente, ela estava em outro lugar. Eu tinha certeza absoluta, que eu não fazia mais parte daquilo, que aquilo tinha ficado fora da minha vida. Saio daquele quadro e vida normal.
Já estava dentro da minha casa, minha filha disse assim para mim um dia: mãe, tá preocupada com o que com a gente? Você já beijou, você já abraçou a gente antes de saber que estava com Covid? Estamos todos juntos. Uma outra realidade que minha filha me traz. Eu estava com medo do que da minha família pegar? Se antes do sintoma, eu já estava entre eles. Quando eu tomo esse chacoalhão, por si só, eu saio da estatística. Estar consciente de quem você é, do que você é capaz, ter a consciência do seu poder mental, ter a clareza de olhar ao redor, te faz uma pessoa curada. Sabe quando a gente tem que sair da história, deixar de ser jogador e sentar na arquibancada? Precisamos sentar na arquibancada e olhar, olha o jogo, vê onde estão, vê onde está o goleiro, o que está acontecendo. Sai de cena, sai da cena e veja quem você é, onde você está, qual o seu papel, o que você está fazendo ali. Porque enquanto você estiver jogando, você não consegue ver, ouvir, tomar atitude. Fica tudo embolado, tá tudo misturado. Quando você consegue sair de cena e analisar, você traz conscientemente a sua realidade e o local onde você está. E ali sim, todo o medo vai embora, todas as suas dores deixam de existir. E assim é para essa situação aqui, ó. Quando eu comecei a explicar, é a mesma coisa. Se eu tiver clareza, noção que aqui está começando uma situação de ansiedade, do qual vai explodir sentimento depois, se eu tiver a clareza aqui, ela nem acontece. Porque eu trago para mim uma realidade de onde eu estou, quem eu sou. O que está acontecendo comigo agora? Que sentimentos são esses? Eu diminuo isso aqui. E se eu entrar numa situação dessa? É a mesma coisa. Lógico que está num grau maior, a gente está num descontrole maior, porque aqui está tendo uma alteração de oxigênio cerebral. Está tendo uma alteração entre oxigênio e CO2. Por isso, todo esse sentimento aqui, tá, todo esse desequilíbrio. Mas se você tiver a clareza de que você não vai morrer, não vai morrer, e que vai passar, dentro de poucos minutos, tudo voltou ao normal. Você chega aqui. E se eu estiver aqui? É o mesmo treinamento mental. Eu estando aqui, eu também consigo tomar posse da minha vida, eu também consigo tomar posse dos meus sentimentos. Porque isso aqui tem um tempo, ele tem um começo, um meio e um fim, eu já sei que ele tem, porque eu já tive isso outras vezes. Eu sei o ciclo, eu já conheço. Medo do quê? Gláucia, não é tão simples falar assim. Realmente, não é. A gente precisa de treinamento. Precisamos de ajuda de várias formas. Tudo é uma construção. Tudo é conhecimento. E aí sim você consegue. Mas você precisa estar aberta para mudar. Você precisa sair dessa condição, você precisa querer sair do fundo do poço. Eu brinco. Sabe o fundo do poço? Tem uma porta. Aí tem um corredor. A gente tá lá naquele corredor. Mas é você que tem que saber se você quer sair de lá. Porque a hora que você toma a decisão que você vai sair, muito provavelmente, eu afirmo quantas vezes for,
Você consegue passar por esses minutos da melhor forma. Você consegue estar nesse constante sentimento de ansiedade de uma forma melhor, porque você vai trazendo clareza, segurança para passar por ambas as situações de forma mais leve, para posteriormente nem chegar a acontecer isso aqui, porque isso aqui porque existe cura, existe a cura. Você sai desse quadro aqui. Nós não nascemos nessa condição, nós não nascemos nessa aqui. Você está nela, você não nasceu nela. Então isso aqui deixa de existir, esse quadro. Mas você precisa dizer: eu quero, tô pronta, eu mereço, eu aceito. E aí sim, você vai fazer parte da estatística de pessoas vitoriosas. Você vai fazer parte da estatística de pessoas que vão poder relatar e dar testemunho de cura. Porque a cura é sua, a vontade é sua, a decisão é sua. Ou você ainda não cansou de sofrer? Porque eu saí da condição que eu estava por cansaço. Porque depois de muitos anos, muitos longos anos, eu começo com síndrome do pânico entre 1996 e 1997. Períodos melhores, outros piores. Teve ano que eu nem tive crise, mas teve ano que eu não consegui sair delas. Eu saio da síndrome do pânico, das crises de ansiedade por cansaço, porque eu esgotei, eu não conseguia mais ficar naquela situação, e assim eu saio dela, porque eu queria uma outra forma. Eu não queria mais ficar dependente da minha família, dependente de medicação. Eu precisava de uma alternativa para sair daquele lugar. É possível. 1000 vezes que é possível. É só você querer. É só você dizer: cansei, quero sair daqui. E com certeza você vai sair. A vitória é tua. É só você levantar de onde você está. É só respirar fundo, organizar a cabeça, se autoconhecer, se autoamar, se autocuidar, se autovalorizar. E aí sim, com certeza você vai sair dali. Lembrando que acima de tudo isso, tem um Deus maior. Nunca perca a fé. Nunca desista de você. Nunca desista de Deus. Há relatos na Bíblia. Há relatos de pessoas que obtiveram milagre. Lembre-se que acima de tudo isso, existe uma força que rege. E ela está do seu lado. Ela caminha com você. Por que duvidar do poder do seu corpo? Por que duvidar da sua fé? Por que duvidar da força de Deus? Claro que é possível. É só você vir. É só você querer. Que com certeza você vai voltar no seu estado natural de ser. Desejo, do fundo do meu coração, que vocês sejam felizes.